Milionário leva amante à festa do escritório. Esposa grávida chega com conselho de administração. O ar no grande salão de baile, espesso com aroma de perfume caro e ambição, crepitava com regras não ditas. No centro deste universo cintilante estava Damien Vestuou, um homem que não apenas quebrava as regras, ele reescrevia-as. Esta noite, ele desfilava sua última revisão, uma jovem estagiária deslumbrante chamada Chloe ao seu lado, um monumento público à sua própria audácia. Ele acreditava que a sua esposa grávida, Aris, estava seguramente escondida, um capítulo esquecido na sua ascensão. Mas Aris estava prestes a lembrá-lo, e a todos os outros, de que as mentes mais brilhantes são muitas vezes as mais subestimadas. Ela não vinha para chorar. Ela vinha para cobrar. A gala anual da Apex Innovations era menos uma festa e mais uma coroação. Era um testemunho da ascensão meteórica do seu fundador e CEO, Damien Vestuou. Este ano, o evento teve lugar nas curvas metálicas arrojadas da Walt Disney Concert Hall, no centro de Los Angeles, um local tão ousado e descaradamente moderno quanto o próprio Damien. Centenas de convidados, uma coleção curada de titãs de Silicon Beach, capitalistas de risco e a elite política da cidade, moviam-se pelo espaço como peixes brilhantes num aquário em alto mar. A luz dos candelabros imponentes refletia-se em colares de diamantes e nas faces polidas de relógios Patek Philippe. Champanhe, uma colheita que custava mais por garrafa do que a renda mensal da maioria das pessoas, jorrava de fontes, e o ar vibrava com o murmúrio baixo do poder. Damien Vestuou estava no epicentro de tudo. Aos 38 anos, era uma divindade num fato feito à medida da Tom Ford. O seu charme era sua arma mais afiada, um sorriso desarmante que podia preceder tanto um acordo de milhões como um despedimento devastador. Era um homem que tinha tudo, um patrimônio líquido de 9 dígitos, uma mansão expansiva nas colinas de Hollywood com uma vista que se estendia até ao Pacífico e um portfólio de prêmios que o pintava como um visionário. Tinha também uma esposa, a doutora Aris Thorne, uma mulher cuja inteligência tranquila era o antônimo do seu carisma explosivo. Aris não estava presente. A história oficial, sussurrada entre os vice-presidentes seniores e os seus cônjuges impecavelmente vestidos, era que a sua gravidez, uma difícil, agora no 8º mês, exigia repouso absoluto. Era uma razão plausível, até simpática. Imaginavam-na na sua casa palaciana, serena e solidária, uma deusa doméstica a nutrir o herdeiro Vestuou. Essa imagem era uma ficção cuidadosamente cultivada por Damien. A verdade era que Aris não tinha sido convidada. O casamento deles, outrora uma parceria de intelecto e ambição, tinha azedado numa guerra fria travada nas salas cavernosas e silenciosas da casa que partilhavam. Damien via a gravidez dela não como uma alegria, mas como um fardo. O seu corpo, outrora fonte de desejo, tinha se tornado num recipiente. E a sua mente afiada, que ele em tempos admirara, agora parecia uma ameaça. Ele começara a tratá-la como uma boneca antiga e bela, para ser mantida numa prateleira, admirada à distância, mas nunca tocada. Começara a acreditar que ela era frágil, quebrável. Esquecera-se de que ela era forjada em aço. Aris, doutorada em economia comportamental por Stanford, há muito trocara o mundo acelerado da investigação acadêmica e da consultoria por uma vida mais tranquila. Uma escolha feita para apoiar o sonho de Damien. Ela via padrões no comportamento humano que os outros não viam, os sinais subtis numa negociação, o piscar de um olho que traía uma mentira. Durante anos, tinha sido a arma secreta de Damien, a sua estratégia invisível. Mas à medida que a Apex Innovations crescia, o ego de Damien crescia com ela, eclipsando a sua necessidade do conselho de Aris. Ele já não a via como uma parceira, mas como um acessório, e ultimamente, um incômodo. A distância entre eles tornará-se num abismo. E nesse abismo caíra Chloe Vance. Chloe tinha 23 anos, estagiária no departamento de marketing, com olhos da cor do céu de verão e uma ambição que ardia com o calor de uma supernova. Ela era um espelho que refletia a juventude de Damien, a sua própria fome. Ela olhava para ele com a adoração não diluída que agora ele ansiava, uma veneração que o olhar conhecedor de Aris já não podia oferecer. Para Damien, Chloe não era apenas uma mulher. Era uma validação. Era prova de que ele ainda era o jovem e viril disruptor, não um homem prestes a fazer 40, preso à realidade mundana da paternidade iminente.
Esta noite seria a estreia não oficial de Chloe. Levá-la à gala era um risco monumental, uma transgressão flagrante contra as regras não ditas do seu mundo. Mas o sucesso de Damian fora construído sobre tais riscos. Ele prosperava com a adrenalina da aposta, o entusiasmo de escapar impune. Acreditava que o seu poder era um escudo, tornando-o imune às consequências. Convencera-se de que Aris, isolada e grávida, era impotente para o deter. Era o seu erro mais crítico, e prestes a ser o mais catastrófico. Do seu ponto de vista, perto do bar esculpido, Damian examinava a sala, um rei a inspecionar a sua corte. Segurava 2 copos de champanhe. Estava à espera de Chloe, que estava a retocar a maquilhagem. Sentia uma onda familiar de invencibilidade. Todos ali dependiam dele, temiam-no ou queriam ser como ele. Todos orbitavam a sua estrela, e esta noite ele ia dar-lhes uma nova constelação para contemplar. Ia mostrar-lhes a todos que o universo se curvava à sua vontade, e apenas à sua. Chloe Vance surgiu da sala de maquilhagem, uma visão em seda carmesim. O vestido era uma escolha ousada, um rasgo de cor contra os tons mais suaves da sala, preto, prata e azul marinho. Aderia ao seu corpo esguio, um contraste forte e deliberado com a forma maternal da mulher que estava a substituir. Tinha a beleza não delineada da juventude, uma beleza que parecia ao mesmo tempo potente e perecível. O seu sorriso, enquanto atravessava a multidão de figuras poderosas, era uma mistura cuidadosamente calibrada de deslumbramento e direito adquirido. Estava a representar um papel, e representava-o com tudo o que tinha. Os olhos de Damian fixaram-se nela, e o seu sorriso característico espalhou-se pelo rosto. Encontrou-a a meio caminho, entregando-lhe um copo de champanhe. Aí estás tu, murmurou ele, a voz um murmúrio baixo só para ela, mas alto o suficiente para que os mais próximos ouvissem. Estava a começar a pensar que me tinhas abandonado. Nunca, Damian, respondeu ela, a voz num sussurro ofegante. Tocou-lhe no braço, um gesto de familiaridade que provocou uma onda de choque entre os membros sênior do staff que o testemunharam. Esta era Chloe Vance, a estagiária, aquela que ia buscar cafés e compilava recortes de imprensa, e estava a tocar no braço do CEO como se tivesse todo o direito. Damian saboreava as reações silenciosas e de olhos arregalados. Esse era o objetivo. Conduziu Chloe num passeio lento e deliberado pela sala, um predador a exibir a sua presa. Não a apresentou como sua amante, claro. A mentira era mais insidiosa, envolta na linguagem do mentor corporativo. Todos, quero que conheçam Chloe Vance, anunciou a um círculo de executivos com ar estupefacto. Chloe é um dos nossos jovens talentos mais brilhantes na divisão de marketing. Uma verdadeira estrela em ascensão. Tomei-a sob a minha asa. É crucial nutrirmos a próxima geração de inovadores da Apex. Os executivos, homens e mulheres com o dobro da idade de Chloe, com hipotecas, filhos em escolas privadas e carreiras ligadas à boa vontade de Damian, limitaram-se a acenar. Sorriram com sorrisos rígidos, artificiais. Viram a forma como a mão de Damian repousava na parte inferior das costas de Chloe, o brilho de posse nos seus olhos, o rubor nas bochechas dela que não era apenas do champanhe. Perceberam exatamente que tipo de nutrição estava a acontecer. Foram cúmplices no seu silêncio, os instintos de sobrevivência a sobrepor-se a qualquer sentido de indignação moral. A poucos metros, Eleanor Vance, a arguta e ainda mais afiada diretora jurídica, observava o espetáculo com um olhar de desprezo inegável. Conhecia Damian há uma década, redigir os contratos blindados que construíram o seu império, e também tinha sido convidada para o seu casamento com Aris. Considerava Aris uma amiga, ou tão próxima quanto a sua natureza reservada permitia. Trocou olhares com Michael Shen, o diretor financeiro, um homem que parecia estar sempre preocupado, e com razão. A expressão de Michael era uma mistura de horror e cálculo frenético. Um escândalo público desta magnitude pode assustar os investidores e fazer cair as ações. Ele perdeu a cabeça, murmurou Eleanor, dando um grande gole no seu martini de gin. Isto é mais do que imprudente, sussurrou Michael de volta, ajustando os óculos. Isto é suicídio corporativo. Em que é que ele está a pensar? Ele não está a pensar, corrigiu Eleanor. Está a sentir, e neste momento sente-se intocável. Damian,
alheio ou talvez simplesmente indiferente à desaprovação deles, continuava o seu desfile. Apresentou Chloe a uma poderosa vereadora da cidade, a uma blogger tecnológica com milhões de seguidores e a um capitalista de risco visitante de Singapura. Com cada apresentação, tornava-se mais ousado, os elogios a Chloe mais efusivos, a proximidade física mais íntima. Estava eufórico com a pura audácia de tudo aquilo. Estava a escrever uma nova narrativa em tempo real, uma onde era o mestre do seu próprio destino, livre das convenções, e da esposa que deixará para trás na sua mansão estéril e silenciosa. Chloe, por sua vez, deixava-se levar pelo turbilhão. Este era um mundo que só conhecia dos sonhos. Homens cujos nomes só lera na Forbes apertavam-lhe a mão, ouviam as suas opiniões, ou fingiam que ouviam. Estava ao lado do sol, e o calor era inebriante. Se havia um preço a pagar por aquele momento, ela não o via. O brilho era demasiado intenso. Confundiu a imprudência de Damian com poder, a arrogância com confiança. Acreditava que estava prestes a ter tudo. O auge da noite, e o nadir do julgamento de Damian, chegou quando ele tilintou uma faca contra o seu copo, pedindo silêncio. O zumbido baixo das conversas foi morrendo lentamente, à medida que todos os olhos se voltavam para ele. Chloe estava ao seu lado, agora com a mão entrelaçada na dele. Amigos, colegas, parceiros, começou Damian, a voz a ressoar com carisma ensaiado. Obrigado por se juntarem a mim esta noite para celebrar mais um ano de sucesso sem precedentes da Apex Innovations. Batemos recordes, desafiamos expectativas e solidificamos o nosso lugar como líderes da indústria. Mas o sucesso não se mede apenas por números numa folha de cálculo. Mede-se pelas pessoas, pela promoção de talento e pela crença no potencial. O seu olhar desceu até Chloe, um sorriso afetuoso, quase paternal, nos lábios, que não enganava ninguém. É sobre encontrar aqueles indivíduos raros que têm o fogo, a garra, a visão para mudar o mundo. E sobre lhes dar a plataforma para brilhar. Ergueu o copo. Por isso quero propor um brinde. Não apenas às conquistas do passado, mas ao futuro. A novas ideias. A movimentos ousados. E às estrelas brilhantes e brilhantes de amanhã. Apertou a mão de Chloe. Ao futuro. Ao futuro, a multidão ecoou obedientemente. As vozes um coro confuso de admiração, inveja e repulsa. O brinde foi uma homenagem disfarçada à sua própria infidelidade. Uma unção pública da sua amante. Foi o ato final de arrogância. Uma declaração de guerra contra o seu casamento. Entregue diante de todo o seu mundo profissional. Deu um gole triunfante no seu champanhe, o sabor da vitória na língua. Foi nesse momento preciso de suprema autossatisfação que as grandes portas duplas à entrada do salão, fechadas desde o início da festividade, se abriram silenciosamente. A mudança na atmosfera da sala foi instantânea e absoluta. Não começou com um som, mas com uma inspiração coletiva. Uma mudança subtil mas palpável na pressão do ar. O murmúrio da festa não apenas diminuiu, desapareceu, sugado por um vazio súbito e silencioso. Todas as cabeças no salão, desde os associados juniores junto à porta até o próprio Damian vestuou no palco improvisado. Viraram-se em uníssono. Emoldurada na entrada grandiosa, silhuetada contra a luz ambiente do átrio. Estava uma figura. Demorou um momento para os olhos da multidão se ajustarem, para processarem a visão impossível. Era Adra. Aris Thorne. Ela não era mulher frágil e acamada da narrativa conveniente de Damian. Era um retrato de compostura régia. Usava um vestido sob medida de veludo verde esmeralda profundo. Uma cor que falava de riqueza e autoridade. O tecido fora habilmente desenhado para acomodar a sua gravidez de 8 meses. Caindo sobre a barriga não como sinal de vulnerabilidade, mas como um de majestosa força maternal. O seu cabelo escuro estava apanhado num coque elegante, revelando as linhas limpas e inteligentes do seu rosto. A sua expressão era serena, os olhos calmos e claros enquanto percorriam a assembleia atônita. Não parecia uma mulher traída. Parecia uma rainha que tinha chegado para fazer justiça. O choque da sua presença, por si só, já teria sido suficiente para estilhaçar a fachada dourada da noite. Mas Aris não estava sozinha. À sua direita estava Marcus Blackwood, o presidente do conselho da Apex Innovations.
Um homem formidável nos seus 60 e poucos anos, com cabelo prateado e um olhar que podia fazer recuar uma proposta hostil a 50 metros. Marcos era o epítome do dinheiro antigo e da gravidade corporativa. Era raramente visto em eventos sociais da empresa, preferindo o santuário tranquilo da sala de reuniões. A sua presença ali era uma anomalia de proporções sísmicas. Estava ao lado de Aris com uma imobilidade protetora, a mão pairando perto do cotovelo dela, não como escolta, mas como sentinela. À esquerda de Aris estava o resto do conselho de administração. Estava Evelyn Reed, a CEO de uma gigante concorrente do setor tecnológico, de mente afiada como uma lâmina, que Damian cortejara arduamente para se juntar ao seu conselho. Estava o General Peterson, um general reformado de 4 estrelas cuja expertise em logística era lendária. E estava Kenji Tanaka, o estoico chefe de uma firma de investimentos japonesa com uma participação significativa na Apex. Eles não sorriam. Não estavam vestidos para uma festa. Estavam vestidos para um acerto de contas. As suas expressões eram uma máscara uniforme de seriedade sombria e inabalável. A cor desapareceu do seu rosto, substituída por uma palidez manchada e horrenda. O seu sorriso triunfante colapsou num esgar de incredulidade de boca aberta. Num único momento silencioso, todo o seu mundo inclinou-se no eixo. O poder, o controlo, a ilusão de invencibilidade, tudo evaporado. Sob o olhar calmo e constante da sua esposa grávida, olhou de Aris para Marcus Blackwood, e um medo primitivo e gelado, uma emoção que não sentia há anos, começou a subir-lhe pela espinha. Chloe, a chamada estrela do futuro, parecia encolher. O vermelho vibrante do seu vestido agora parecia berrante, barato. A adoração nos olhos dela foi substituída por uma confusão em pânico e crescente. Ela já não era o centro das atenções. Era uma peça de dano colateral numa guerra que nem sequer sabia que estava a ser travada. A sua mão escorregou da de Damian, suada. O silêncio prolongou-se, espesso e pesado. O único som era a música ambiente distante do átrio. Um contraste gritante com a imobilidade funerária dentro do salão. Então, Aris deu um único passo deliberado em frente. O suave clique do seu salto no chão polido ecoou como um martelo de juiz. Começou a caminhar, não com o andar cambaleante de uma gravidez avançada, mas com a graça medida e calma de alguém em absoluto comando. Marcus Blackwood e o conselho de administração moveram-se com ela. Uma falange de poder a abrir caminho por entre o mar de convidados petrificados. Eles afastaram-se perante ela como o mar vermelho perante Moisés. Os vice-presidentes, a vereadora, a blogger tecnológica. Todos recuaram, desviando o olhar, subitamente desesperados por não serem associados ao homem no palco. Aris não olhou para eles. O seu olhar estava fixo, como um laser, em uma e apenas uma pessoa, o seu marido. Ela não estava ali para confrontar a amante. A amante era um sintoma, uma nota de rodapé. Aris estava ali pela fonte da doença. À medida que se aproximava do palco, a narrativa da noite era violentamente reescrita. A história já não era sobre a audácia de Damian. Era sobre a chegada de Aris. E todos na sala sabiam, com uma certeza que o gelava até aos ossos, que aquilo não era um fim. Era o começo da queda. A caminhada desde a grande entrada até o pé do palco baixo. Pareceu a Damian a última milha agonizante de uma maratona que nem sabia que estava a correr. O ar, antes cheio da sua própria voz retumbante, agora era tão rarefeito que mal conseguia respirar. Aris parou diretamente em frente a ele, a cabeça ligeiramente inclinada ao olhar para cima. O palco dava-lhe alguns centímetros de altura física. Mas nunca se sentirá tão pequeno, tão exposto. Finalmente encontrou a voz, um som estranho e rouco, uma imitação patética do seu tom confiante habitual. Aris, o que é isto? O que estás a fazer aqui? Devias estar a descansar. Olhou desesperadamente para Marcus Blackwood, procurando um aliado, uma âncora familiar neste pesadelo surreal. Marcus, o que significa isto? Estás a assustar os convidados. A expressão pétrea de Marcus Blackwood não suavizou. Em vez disso, deu um passo em frente, posicionando-se ligeiramente à frente de Aris. Um escudo humano de imensa autoridade.
Ignorou completamente a pergunta de Damian. A sua voz, quando falou, não foi o tom colegial de um presidente dirigindo-se ao seu CEO, mas algo muito mais frio. Muito mais pessoal. Estás bem, minha querida? Perguntou ele. Os olhos cheios de genuína preocupação, dirigida apenas a Aris. Aris fez um pequeno aceno tranquilizador. Estou perfeitamente bem, tio Marcos. Obrigado por perguntares. Um suspiro coletivo e contido percorreu os presentes que estavam perto o suficiente para ouvir. Tio Marcos. A revelação caiu na sala como uma segunda onda de choque. A mente de Damian girava. Sabia que Aris tinha um padrinho, um misterioso tio Marcos de quem falava com carinho, mas raramente. Um financeiro reformado, dissera ela. Alguém que geria o modesto fundo fiduciário da família. Ele conhecera o homem uma vez, anos atrás. Um aperto de mão breve e esquecível num encontro de família. Nunca, em 1 milhão de anos, teria feito a ligação entre aquela figura discreta do passado de Aris e o formidável Marcus Blackwood, o titã da indústria que ele tanto se esforçara para impressionar, o homem que tinha o destino da sua empresa nas mãos. Os membros do conselho sabiam, claro, sempre souberam. Esse conhecimento dava um novo significado às suas expressões severas. Aquilo não era apenas uma ação corporativa, era uma questão pessoal. Eles não estavam apenas a apoiar um plano, estavam a apoiar um membro da família. Marcos voltou o seu olhar glacial para Damian. A fina camada de civilidade desaparecera. Vestuou, disse ele, o nome caindo como um fragmento de gelo. Parece estar sob uma série de equívocos. O primeiro é pensar que tem qualquer palavra a dizer sobre onde a minha afilhada escolhe estar. O segundo, e muito mais crítico, é pensar que o conforto dos seus convidados é a nossa principal preocupação esta noite. Fez um gesto de desprezo em direção à multidão atônita. A festa acabou. Em nome do Conselho de Administração da Apex Innovations, peço que todo o pessoal não essencial abandone o local imediatamente. Obrigado pelos vossos serviços. Os vossos carros estão à espera. Houve um instante de hesitação atordoada. Depois, uma debandada apressada. Ninguém precisou que repetissem. Foi uma debandada em câmera lenta, uma corrida desesperada para saídas. O tilintar de copos caídos e o farfalhar de tecidos caros encheram o ar, enquanto a elite da cidade fugia da cena da execução corporativa. Em 3 minutos, o salão cavernoso estava praticamente vazio. Só restavam Damian e Chloe, presos no palco, e o tribunal silencioso e imponente que se erguia diante deles. Aris, agora com a mão repousando com propriedade sobre a sua barriga inchada. E todo o conselho de administração da Apex Innovations. As decorações brilhantes e as taças de champanhe meio vazias pareciam, de repente, patéticas. Os restos de uma festa que morrera uma morte violenta. O medo de Damian foi rapidamente substituído por uma raiva quente e defensiva. A audácia, ser emboscado assim, humilhado no seu próprio templo de sucesso. Isto é uma loucura, cuspiu finalmente, a voz a tremer de raiva. Não podem fazer isto. Esta é a minha empresa. A minha festa. Virou-se para Aris, o rosto distorcido numa máscara de fúria justa. E tu? Orquestraste isto, este circo, depois de tudo que te dei? Disse-te para ficares em casa. A compostura de Aris manteve-se impecável. Olhou para ele, não com a mágoa de uma esposa traída, mas com a pena distante de uma médica a observar um paciente nas garras de um delírio terminal. Pareces confuso, Damian, disse ela, a voz calma e firme, mas com uma lâmina de aço puro e inalterado. Tu não me deste nada. Devíamos ser parceiros. E estás enganado sobre onde é a minha casa. A minha casa é onde estão os interesses da minha família. Ela acariciou a barriga suavemente. E a minha casa está com o legado que o meu pai confiou ao tio Marcos para proteger. Um legado que, como se vê, inclui uma participação fundadora de 12% na Apex Innovations. Detida num fundo fiduciário cego em meu nome. Um facto que nunca te deste ao trabalho de investigar. Damian olhou para ela, a boca abrindo e fechando em silêncio. Era um peixe no convés, a tentar respirar. Uma participação de 12%. O que a tornava a segunda maior acionista individual, depois dele.
Sempre assumirá que o dinheiro da família dela era velho, poeirento e irrelevante. Nunca imaginara que estava entrelaçado no próprio tecido do seu sucesso. Isso não é possível. A papelada, revisei tudo. Revisaste o que eu quis que visses, respondeu Ari suavemente. O fundo fiduciário foi estabelecido pelo meu pai muito antes de te conhecer. Foi concebido para ser discreto. Vistes o nome da instituição financeira, não o do beneficiário. Estavas tão consumido com o teu próprio brilho, que nunca te ocorreu que a minha família pudesse ter algum também. Deu um passo em direção ao palco, forçando-o a olhar para baixo. A dinâmica de poder era absoluta. Viste-me como a Aris Thorne, a acadêmica, a esposa calma e solidária. Nunca te deste ao trabalho de olhar mais fundo. Nunca perguntaste sobre os detalhes do fundo fiduciário modesto, que pagou a minha educação em Stanford por completo, que me permitiu sustentar-nos enquanto tu programavas numa garagem, a viver de ramen e ambição. Esse capital semente, Damian, de onde pensaste que vinha? Do céu. Cada pergunta era um golpe cirúrgico, a desmontar o mito do homem que se fez sozinho, o mito que ele tão cuidadosamente construíra. Reescrever a história deles, colocando-se como o único protagonista, o visionário que elevara os dois da obscuridade. Agora, Aris restaurava o texto apagado, revelando que ela nunca fora uma passageira na sua jornada. Ela fora quem pavimentara a estrada. Os olhos de Damian moviam-se, à procura de uma rota de fuga, mas estava cercado. O conselho permanecia como estátuas, os rostos impassíveis. O julgamento já decidido. Voltou a fúria para o único alvo restante. Sai! Rosnou para Chloe, que estremeceu como se tivesse sido atingida. Isto não tem nada a ver contigo. Sai! Chloe olhou do rosto furioso de Damian para o de Aris, calmo e avaliador. Era um peão num jogo cujas regras só agora começava a entender. Abriu a boca para falar. Depois fechou-a. Lágrimas formaram-se nos olhos. Agarrou os lados do vestido carmesim, virou-se e fugiu. Os saltos batendo num ritmo frenético e desesperado no chão de mármore. Até desaparecer por uma saída lateral. Um espectro fugaz do colossal erro de julgamento de Damian. Ele nem sequer a viu sair. A sua atenção estava inteiramente em Aris. Então é sobre isto. Zombou ele, tentando recuperar algum controlo. Reformular a narrativa. Dinheiro? Isto é uma chantagem? Descobres que tens alguma vantagem. E decides encenar este golpe elaborado para quê? Um acordo maior no divórcio? Um leve sorriso de pena tocou os lábios de Aris. Divórcio? Ó Damian! Ainda estás a pensar 3 jogadas atrás. Um divórcio é uma negociação entre iguais. Tu e eu já não somos iguais. Foi então que Marcus Blackwood falou novamente. A voz um estrondo baixo de autoridade. Vestuou. Sugiro que pares de falar. Estás a agravar ainda mais a tua posição já catastrófica. Olhou para Aris. Uma pergunta silenciosa nos olhos. Ela deu-lhe um aceno subtil. Estava na hora. Vês, Damian. Continuou Aris. O tom a mudar de confronto pessoal para algo mais frio, mais clínico. Sobre a Chloe, disse Aris, acenando com a mão num gesto de desprezo. Uma criança como essa deixa um rastro digital de milhas. Não, guardei os meus recursos para algo mais importante. Contratei uma equipa de contabilistas forenses, os melhores do setor, homens e mulheres capazes de encontrar uma vírgula fora do lugar numa montanha de dados financeiros. Ela parou de andar e olhou diretamente para ele. Os olhos que outrora ele achará tão bonitos agora pareciam os canos de uma arma. O que encontrei, Damian, não foi apenas infidelidade. Foi uma grande sinfonia de fraude. O general Peterson, o especialista em logística do conselho, pigarreou. Vestuou. Temos o relatório preliminar. É extenso. Evelyn Reed, a CEO, acrescentou num tom cortante e direto. Projeto Nigringale. Esse nome diz-te alguma coisa? Damian congelou. O sangue gelou-lhe nas veias. Projeto Nigringale era o seu segredo. O seu fardo. O seu tudo ou nada. Um empreendimento paralelo em biotecnologia experimental, desastroso,
com orçamento ultrapassado e em falência contínua. Uma empresa da qual vinha desviando milhões da Apex Innovations para manter viva, convencido de que seria o seu verdadeiro legado. Era um buraco negro financeiro. E ele andava a sustentá-lo ilegalmente há 18 meses. Pensava que tinha encoberto tudo perfeitamente. Eu não sei do que estão a falar, gaguejou ele. Mas a mentira era frágil, transparente. O suor a formar-se na testa contava a verdadeira história. Aris abanou a cabeça lentamente. Chega de mentiras, Damian. Acabou. Sabemos de tudo. Sabemos sobre as sociedades fictícias. Sabemos sobre as faturas falsificadas. Sabemos sobre os subornos dos fornecedores. Sabemos que usaste os ativos da Apex para garantir empréstimos pessoais para uma empresa falida que escondeste ilegalmente do teu próprio conselho e dos acionistas. Ela fez uma pausa, deixando o peso da acusação assentar no silêncio mortal da sala. Não trouxeste a tua amante à festa da empresa para celebrar o teu sucesso, Damian. Trouxeste-a esta noite porque estavas prestes a executar a última transferência para o projeto Nigringali, agendada para amanhã de manhã. Ias drenar o último capital acessível, voar para um país sem tratado de extradição, e deixar a cratera fumegante da Apex Innovations para nós lidarmos. A voz dela caiu para quase um sussurro, carregada de um desprezo mais devastador do que qualquer grito. Não estavas a celebrar um novo futuro. Estavas a celebrar a tua fuga. Mas simplesmente não resististe a um último floreado arrogante, pois não? Tiveste de esfregar-me na cara. E isso, Damian, concluiu ela, os olhos fixos nos dele. Foi o teu erro fatal. O nome Projeto Nigringali pairava no ar, uma nuvem invisível e tóxica. Para Damian, era o som do seu próprio toque fúnebre. O sangue desapareceu-lhe do rosto, deixando um brilho acinzentado sob as duras luzes do salão. Olhou para Aris, não como esposa, mas como uma procuradora que acabará de apresentar um caso irrefutável. A peça final de prova. A teia intricada de mentiras que passará anos a tecer fora desfeita num único momento devastador. Como? A palavra foi um sussurro sufocado. Um sopro de ar numa realidade a colapsar. Como é que podia saber? A expressão de Aris permaneceu de distanciamento frio. O olhar de uma cientista a observar uma reação química previsível. Pareces esquecer-te, Damian, que antes de ser tua esposa eu era economista especializada em modelação comportamental. Eu crio modelos preditivos baseados em padrões de irracionalidade humana. E a tua característica definidora, o teu defeito fatal, sempre foi o teu monumental ego. Limitei-me a construir um modelo baseado nisso. Ela apontou para o rosto impassível de Michael Shen, o CFO, que tinha regressado à sala e agora estava perto do conselho. O rosto uma máscara de resolução sombria. Eu e Michael temos falado há semanas. A cabeça de Damian virou-se bruscamente para o CFO, um homem que sempre considerará leal, embora tímido. Michael, traíste-me. Michael Shen endireitou a gravata, as mãos a tremer ligeiramente. Mas a voz, pela primeira vez na memória de Damian, estava firme. Tenho um dever fiduciário para com esta empresa e os seus acionistas, Sr. Vestuou. O meu dever não é contigo pessoalmente. Especialmente quando as tuas ações pessoais ameaçam destruir tudo o que construímos. Adra. Thorne abordou-me com algumas irregularidades que detetou. Ao início, estava cético. Mas os padrões eram inegáveis. Os números não mentem. Aris retomou a narrativa, a voz implacável. Pensaste que o Michael era apenas um homem de números, um contador. Subestimaste-o. Assim como me subestimaste a mim. Assumiste que o medo dele por ti era maior do que a sua integridade. Mas, perante a evidência de desfalque sistemático em grande escala, Michael fez a escolha certa. Marcus Blackwood deu um passo em frente novamente, a sua presença dominando o espaço. Tirou uma pasta fina em couro do interior do casaco. Não a abriu, o gesto bastava. O relatório forense é arrasador, Damian afirmou Marcus, a voz sem emoção. Temos cópias digitais das transferências entre contas da Apex e as sociedades fictícias que financiavam o projeto Nigringali.
Temos declarações juramentadas de 2 fornecedores que pressionaste para participar no esquema de subornos. Eles cooperaram em troca de imunidade. Evelyn Reed, a atenta membro do conselho, acrescentou. E temos a Chloe Vance. Damian olhou, confuso. Chloe. Ela não sabe nada do meu negócio. Ah, ela sabe mais do que pensas, disse Evelyn, com um sorriso seco e sem alegria. Ou melhor, ela tem mais do que imaginas. Jovens ambiciosas que se envolvem com homens poderosos e casados costumam ter uma pólice de seguro. Neste caso, era uma cópia em nuvem de todas as mensagens e e-mails que alguma vez lhe enviaste. A mente de Damian disparava, tentando lembrar-se das mensagens digitais. As jactâncias arrogantes. As menções casuais a um projeto revolucionário que os tornaria realeza. As queixas sobre o conselho travar os seus planos. Isso é tudo circunstancial, resmungou ele. Um animal encurralado a mostrar os dentes. Conversa fiada. Não prova nada. Prova motivo e mentalidade, corrigiu Aris com calma. Mas tens razão, não era a arma fumegante. A arma fumegante, Damian, foi algo que tu próprio lhe deste. Um pequeno presente. Lembras-te? Fez uma pausa, deixando contorcer-se no silêncio. Há umas semanas, continuou ela. Deste-lhe um novo portátil, topo de gama. Um presente para tua protegida, para ajudá-la no trabalho. O que não sabias é que o nosso departamento de TI, sob instruções do Sr. Shen, já te tinha sinalizado como risco interno de segurança. Todos os dispositivos novos ligados à rede da Apex, especialmente um dado a uma estagiária júnior sem razão aparente, são sujeitos a uma varredura de segurança. Nesse portátil, acrescentou Michael Shen, a voz agora mais firme, encontramos um disco oculto, com partição. Nesse disco havia uma única pasta. Projeto Nigringali. Todo o plano de negócios, concluiu Aris por ele. O prospecto de financiamento fraudulento. A verdadeira taxa de queima catastrófica. E, mais importante ainda, a tua estratégia de fuga. Com todos os detalhes de uma nova identidade e um itinerário de voo só de ida para Bise, reservado para amanhã à tarde. Foi um checkmate. Tão completo, tão total, que Damian nada pôde fazer senão encarar o abismo que se abria debaixo dele. Tinha sido ultrapassado em todas as frentes. A sua arrogância fora a chave da sua própria prisão. Entregará aos carrascos o machado. Afiara-o para eles. E depois apontar o local no próprio pescoço. A peça final e esmagadora não veio de Aris nem do conselho, mas de uma fonte há muito esquecida. Kenji Tanaka, o silencioso investidor japonês, falou pela primeira vez. O inglês preciso e com sotaque. Senhor Vestuou, disse ele, inclinando levemente a cabeça, mas mantendo os olhos fixos em Damian. A minha firma investiu na Apex Innovations, por causa da tecnologia, mas também por causa da liderança. Fomos levados a acreditar que essa liderança era uma parceria entre ti e a tua esposa, Adra Thorne. O envolvimento histórico da família dela era um sinal de estabilidade. As tuas ações não foram apenas criminosas. Foram uma profunda desonra para essa parceria. Tanaka olhou para Aris. A minha firma, e os investidores que represento, perderam toda a fé na tua capacidade de liderar. No entanto, ganhamos um imenso respeito pela diligência e integridade da Dra. Thorne. Apoiaremos a decisão do Conselho. A frente unida era absoluta. Não havia brecha na armadura, nenhuma voz dissidente a quem ele pudesse recorrer, nenhuma jogada restante por fazer. Tinha estado tão focado na batalha superficial com a sua esposa, tão absorvido no êxtase do seu caso, que não viu a verdadeira guerra a ser travada nas sombras. Uma guerra pela alma da sua empresa. Uma guerra que já perderá. O peso do julgamento coletivo deles pressionava Damian. Uma força física que parecia dobrar-lhe os joelhos. O fato sob medida, que antes parecia armadura, agora parecia um sudário. Olhou para os rostos diante dele. Aris, serena e resoluta. Marcos, a personificação da autoridade justa. O conselho, um júri que já tinha proferido o veredicto. Nos olhos deles, não viu piedade. Não viu margem para negociação.
Apenas a frieza dura da consequência. A sua mente, que sempre operava à velocidade da luz, a formular estratégias e planos de contingência, agora era um vórtice de ruído branco. Busy, o voo, a nova vida que planeara. Um mundo longe das complexidades da Apex e da realidade iminente da paternidade. Estivera tão perto. Um sonho tangível. Agora era apenas fumo, dissipando-se sob o brilho duro deste tribunal improvisado. Então, e agora? Damian finalmente fez a pergunta que pairava na sala cavernosa. Era um pedido de socorro. Uma súplica desesperada de um rei que acabará de ver a guilhotina. Vão chamar a SEC? A polícia. Vão arrastar o nome da empresa. O meu nome, acrescentou, olhando para Aris. Pela lama. É isso que querem. Foi uma tentativa patética de última hora para tentar encontrar influência. Sugerir que a sua destruição seria mutuamente assegurada. Marcus Blackwood respondeu, o tom sem margem para debate. Não haverá espetáculo público, Damian. Não se puder ser evitado. A reputação da Apex Innovations é fundamental. Temos uma responsabilidade para com os nossos funcionários e investidores legítimos. Um escândalo público desta magnitude seria devastador para eles. Deu um único passo à frente, erguendo a mão para impedir o breve lampejo de esperança nos olhos de Damian. Não confundas a nossa discrição com fraqueza. As tuas opções esta noite são limitadas a 2. Ambas terminam com a tua remoção completa e permanente desta empresa. Apontou para Eleanor Vance, a chefe do departamento jurídico, que estivera em silêncio até então. A expressão indecifrável. Ela avançou, colocando uma fina pasta de documentos e uma caneta na beira do palco. Opção 1, continuou Marcos. É o caminho difícil. Faço um telefonema. Em 10 minutos, detetives da divisão de crimes financeiros do LAP entrarão por aquela porta. Vão prender-te. Serás julgado por desfalque, fraude de valores mobiliários e mais meia dúzia de crimes. Provavelmente passarás a próxima década, ou mais, numa prisão federal. A Apex emitirá um comunicado, denunciará as tuas ações e cooperará totalmente com a acusação. A empresa sobreviverá, mas ficará ferida. O teu nome será sinônimo de vergonha. Damian estremeceu. A palavra prisão foi um golpe físico. Opção 2, disse Marcos, a voz a baixar. É o caminho limpo. Dentro dessa pasta está a tua demissão imediata como CEO e presidente do conselho. Também está lá um documento transferindo toda a tua participação na Apex Innovations, todos os 28%, para o fundo fiduciário controlado por Aris, como restituição pelos fundos que desviaste. Vais assinar esta noite. Agora. As minhas ações, engasgou-se Damian. Isso é tudo. Vale centenas de milhões. É uma fração do que estavas disposto a roubar. E uma ninharia perante os danos que causaste, cortou Evelyn Reed, de forma cortante. Considera isso um acordo. Se assinares, continuou Marcos, poderás sair por aquela porta. Amanhã de manhã emitiremos um comunicado a anunciar a tua reforma imediata por motivos de saúde pessoal. Geriremos internamente as consequências do projeto Nigringale. As autoridades não serão chamadas. Ficarás sem nada desta empresa. Mas terás a tua liberdade. Serás apagado da história da Apex. Mas não estarás numa cela. Damian olhou da pasta para Aris. O rosto dela calmo, mas os olhos com um leve brilho de algo que ele não conseguia decifrar. Não era ódio. Era uma finalização profunda, quase cansada. Aquilo era justiça. Não vingança. Era o reequilíbrio da balança. Ela não estava apenas a tirar-lhe a empresa. Estava a recuperar a sua vida. A sua segurança. O futuro do filho deles. Tudo aquilo que ele tinha posto em jogo. Sabia que não havia escolha nenhuma. Uma vida de estatuto e riqueza diminuída. Ou uma vida atrás das grades. O ego gritava em protesto. Mas o instinto de sobrevivência. O único Deus verdadeiro que sempre adorara. Assumiu o controlo. Lentamente, trêmulo, ajoelhou-se no palco. Os joelhos, cobertos de lã de $1000, tocaram o chão. Era a postura de um rei a render-se. Estendeu a mão para a caneta. A mão tremia tanto que mal conseguia segurá-la.
Destapou-a. Abriu a pasta. O juridiquês rodopiava diante dos olhos. Mas sabia o que dizia. Era a abdicação de todo o seu mundo. Com a mão trêmula, escreveu a sua assinatura. A assinatura que lançara uma empresa de 1.000 milhões. Na linha inferior. Depois, fez o mesmo no documento de transferência de ações. Estava feito. Em 2 traços de caneta, passará de titã a pária. Empurrou a pasta para longe de si, como se fosse radioativa. Levantou-se, os movimentos rígidos, robóticos. Era um fantasma no seu próprio salão. Está feito, disse, a voz oca. Marcus Blackwood acenou com a cabeça. Conciso. Eleanor, se faz favor, guarda os documentos. Eleanor recolheu a pasta com a ponta dos dedos. Damian, disse Marcus. Usando seu primeiro nome pela última vez. Tem 60 segundos para deixar o edifício. A tua equipa de segurança foi dispensada. As tuas contas corporativas estão congeladas. Um táxi foi chamado para ti. Não voltes ao escritório. Não voltes à casa. Quaisquer pertences pessoais serão enviados para um endereço à tua escolha. Não contactes a Dra. Torne nem qualquer funcionário desta empresa novamente. Estamos entendidos? Damian fez um aceno brusco com a cabeça. Olhou uma última vez para Aris. A sua esposa, a mãe do seu filho. A arquiteta da sua ruína. Abriu a boca como se fosse dizer algo. Mas não saiu som. O que havia a dizer? Tinha semeado o vento. E agora colhia a tempestade. Virou-se e desceu do palco. Não em direção à entrada principal, mas em direção à saída lateral que Chloe usará. Não olhou para trás. A figura solitária do CEO caído desapareceu nas sombras, deixando para trás o império que construíra. E a mulher que fatalmente subestimara. Quando a porta se fechou atrás dele com um clique, Aris finalmente soltou uma longa, lenta respiração que nem percebera estar a prender. Colocou uma mão sobre a barriga. Um gesto de proteção e promessa. A sala estava quieta. A batalha terminara. O futuro era dela para escrever. No silêncio que se seguiu, de pé entre os escombros do império do marido. Aris Thorne não era uma vítima à procura de consolo. Era uma líder a observar o seu novo domínio. O conselho, os seus parceiros silenciosos nesta jogada audaciosa. Votou por unanimidade a sua nomeação como CEO interina da Apex Innovations. Ela já não era mulher por trás do homem. Era o poder, claro e indiscutível. A sua gravidez não era um obstáculo. Era um prazo. Um motivador para purificar a empresa. E construir um legado estável e honrado para o filho que carregava. Damian Vestuou desapareceu num exílio autoimposto. Uma história de advertência sussurrada nas salas de reuniões. Sobre os perigos da arrogância e de subestimar os quietos. Aris, apoiada pela força da sua família. E pelo seu próprio intelecto formidável. Não apenas sobreviveu à traição. Ela prosperou com ela. Transformando as cinzas de um casamento destruído. Na fundação de uma nova dinastia. Provando que a melhor vingança não é a raiva, é a ascensão. Obrigado por se juntarem a nós nesta história de drama e justiça distorcida. Se estiveram à beira do assento, a ver o mundo deste milionário desmoronar.